Bom, estou ouvindo direitinho aí agora, né? Vocês estão ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora A sim, gente professor. colocou no chat que sim. Bom, como eu estava falando, tá certo? Em resumo, isso aí seria as etapas, né, do processo do ensaio de compactação, do ensaio próprio, tá certo? Eu havia falado também, lá no início, né, qual o objetivo, né, ao final, vamos dizer assim, do ensaio. Traçar aquela curva que eu mostrei para vocês, de massa específica seca, né, versus teor de umidade. E como vocês bem notaram, que tipo de curva vai ser, né? Vai ser uma parábola invertida. Ou seja, ela vai apresentar um ponto onde vai crescer, né? Depois vai apresentar um ponto de crescimento máximo e depois volta a decrescer, tá certo? Ou seja, na medida que a gente vai aumentando o teor de umidade, o que é que vai acontecer? O valor da massa específica ela vai aumentando, até chegar um ponto que a gente vai chamar o quê? Um ponto ótimo, certo? Então, nesse ponto, a gente vai ter a umidade ótima, ok? E, uma vez atingida a umidade ótima, o que é que vai acontecer com a massa específica correspondente a esse teor de umidade ótima, né? A massa específica aparente, seca, ela vai ser máxima, né? Então, a gente vai chamar o quê? Máxima específica aparente seca máxima. E depois, né, se a gente continuar aumentando a umidade, ou seja, continuar aumentando a quantidade de água, essa massa específica ela vai tender a diminuir, tá certo? Então, o objetivo da nossa, de traçar a curva é exatamente, né, encontrar esse ponto ótimo, né? Encontrar a umidade na qual, né, a gente vai compactar o nosso solo e ele vai apresentar o quê? A massa específica seca máxima, tá certo? Então, para iniciar o ensaio, certo? A gente vai definir o teor inicial de umidade, né? E geralmente esse teor de umidade ele vai estar 5% abaixo da umidade ótima, né? Então é isso aí que a experiência, né? A literatura sugere, ok? Então, para o operador, né, que ele já tem uma experiência, já realizou vários ensaios, né? Ele já vai ter essa noção, né? Então, ele manuseando o solo ali, ele já vai ter uma ideia, né, de em que umidade aquele solo está, qual seria também, de forma aproximada, a umidade ótima, né? E, em função disso, né, ele faz alguns cálculos ali e vai determinar, né, a quantidade inicial de água, né? Ou seja, a umidade inicial, e você vai realizar o seu ensaio, tá certo? E a partir daí, né, o que é que você vai fazer? Inicialmente, uma vez definida essa umidade inicial, você vai umedecer o solo, né? Vai homogeneizar ele, tá certo? Feito isso, né, você vai compactar ele em camadas. Então, para a energia normal, que seria o ensaio convencional, tá certo? Você vai pegar o cilindro, né, e vai compactar ele em 3 camadas, tá certo? Coloca uma quantidade de solo, ok? Aí você dá o número de golpes, no caso, se for energia normal, são 26 golpes. Aí depois coloca outra camada, ó, a mesma quantidade de golpes, certo? Aí depois coloca outra camada, outra quantidade de golpes, aliás, a mesma quantidade de golpes, né, 26 golpes para energia normal, e depois rasa o cilindro, certo? E aí faz os procedimentos que eu vou falar mais na frente, ok? Então, isso aqui seria a forma de fazer um ensaio. Então, deixa eu mostrar umas figuras. Sim, aí o que é que vai acontecer, pessoal? Como eu já expliquei, né?
aqui a gente vai ter essa curva. Então, inicialmente, né, você vai fazer o quê? Você vai fazer um ensaio de 5 a 6, 7 pontos, certo? Note que nesse gráfico aqui, ó, eu fiz para 5 pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, eu utilizei o quê? 5 teores de umidade para traçar essa curva. Então, meu valor, minha umidade inicial foi essa daqui, né? Ó, em torno de 9%, tá certo? O que é que vai acontecer nesse primeiro ramo aqui, pessoal? Certo? O que é que vai acontecer? Ó? Note que aqui a gente tem a representação de como seria o solo, né? Ele ainda vai apresentar o quê? Uma certa quantidade de vazios, né? Então, a gente vai ter o quê? Ó? Um baixo teor de umidade, tá certo? Então, nessa fase inicial, né, do ensaio, eu vou ter pouca água, né? Então, eu vou ter uma umidade baixa. Eu vou ter um alto atrito interno entre as partículas, né? E também eu vou ter uma baixa massa específica, né? Então, ainda vou ter um alto volume de vazios. Aí, o que é que acontece? Na medida que eu vou adicionando água, né? Essa água ela vai atuar como lubrificante, né? Ela vai, vamos dizer assim, lubrificar ali as minhas partículas de solo, tá certo? Então, na medida que eu estiver imprimindo ali, né, a energia, estiver golpeando ali as camadas, fazendo a compactação, essa água ela vai o quê? Na medida que eu vou adicionando água, né, em cada etapa, em cada ponto desse, essa água ela vai lubrificar ali, certo? As partículas elas vão, vamos dizer assim, tender a se unir, né? E aí você vai expulsando cada vez mais o ar, tá certo? Até a gente chegar nesse ponto que eu já falei para vocês, que é o ponto quê? De teor de umidade ótima, né? Por quê? Porque ela vai ter esse nome, vamos dizer assim. Porque é nesse ponto, né, que a gente vai atingir o quê? A massa específica máxima para aquele solo, para aquela energia, tá certo? Então, nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter o quê? Um maior o maior, vamos dizer assim, o maior nível de compactação, né? De compactibilidade das partículas, tá certo? Ou seja, a gente vai ter um arranjo mais compacto, né? Ok? Então, nesse ponto aqui é onde a gente vai ter o quê? O mínimo, né? De volume de vazios, tá certo? E a gente vai ter o quê? A massa específica máxima, ok? Aí o que acontece? Eu vou continuar, né, adicionando água ali no meu solo, ok? Aí, em vez, né, de água agora, note que inicialmente ela ajudou, né, no processo de compactação, tá certo? Até a gente atingir esse ponto aí máximo, né, esse ponto ou melhor, esse ponto de massa específica máxima, que seria o ponto de umidade ótima, conforme já foi falado, né? Umidade ótima. Então, isso implica dizer o quê? Se eu for colocar mais água aí, né? Aí essa água agora ela não vai mais ajudar. Ela passa, vamos dizer assim, a atrapalhar esse processo. Por quê? Se eu tiver muita água, pessoal, essa água agora ela não vai mais ajudar na expulsão do ar. Ela agora vai aprisionar, tá certo? Vamos dizer assim, as bolhas de ar, né? Então, ela não vai mais ajudar no processo de compactação. Pelo contrário, ela vai atrapalhar, tá certo? Então, por isso que agora os pontos, a curva ela vai tender agora o quê? Vai apresentar um comportamento descendente, né? Ela vai descer aqui, certo? Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, eles vão apresentar uma massa específica menor, né? Então, esses pontos aqui, ó, eles vão apresentar o quê? Um alto teor de umidade, né? Mas o que é que vai acontecer? Vai haver uma alta pressão da água, né? A água agora, como eu disse, ela vai pressionar, vai, vamos dizer assim, a prender ali as bolhas de ar, impedindo que elas sejam expulsas ali das partículas de solo, tá certo? Então, essa região aqui vai ser uma região de baixa massa específica, ok? Então, por isso, né, que a gente vai traçar o quê? Vários pontos, né, para traçar essa curva, e nessa curva aqui a gente vai extrair os pontos, tá certo? Os pontos de umidade ótima, ok? E a massa específica correspondente a esse ponto de umidade ótima, que vai ser a massa específica seca máxima, tá certo? Então, isso aqui seria, né, o procedimento aí do ensaio de compactação, ok? Alguma pergunta até aqui?
Então, continuando. Bom, aí só mostrando aqui, né, algumas etapas do ensaio, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, a amostra do solo a ser ensaiada no laboratório, ok? Então, isso aqui é o material após peneiramento, né? Então, a gente vai fazer o ensaio com material passado na peneira de 19 milímetros, ok? Então, consulte a norma lá para ver o que ela diz a respeito disso, tá certo? Aqui eu vou ter o umedecimento do material, né? Então, o material foi colocado aqui, a primeira quantidade de água, né? O primeiro ponto ali, para definir o primeiro ponto de umidade, tá certo? Foi homogeneizado, né? Isso é uma etapa importante, né? Para que a água seja bem, vamos dizer assim, bem distribuída ali entre as partículas. E após isso, né? A gente vai colocar no cilindro, né? Conforme eu já disse. Esse cilindro aqui, ele tem um tamanho padrão, tá certo? E aqui você vai golpear ele com esse soquete, né? Que ele também vai ter uma massa padrão, certo? E ele também vai ter uma altura de queda padrão, certo? O que vai é o golpe, né? A energia vai ser dada o quê? Em função da altura de queda, né? Desse cilindro, tá certo? Então nota aqui, né? Que nesse pequeno videozinho ele mostra exatamente a altura de queda, tá certo? E aí você vai apenas, vamos dizer assim, mudando a posição do cilindro, né? Para você ir golpeando de forma igual ali toda a superfície do corpo de prova, tá certo? Então, por exemplo, para energia normal, daqui a pouco eu falo sobre os diferentes tipos de energia que vai ter no ensaio. Para a energia dita como normal, né, que seria as condições, vamos dizer assim, iniciais que o ensaio foi realizado, tá certo? São três, conforme já falei, né? São três camadas, tá certo? Você coloca a primeira camada e dá 26 golpes. Que seria o quê? Você vai levantar o cilindro, tá certo? E solta ele. E vai contando até 26, certo? Aí coloca outra camada, mesmo número de golpes e a última camada, tá certo? Aqui eu estou mostrando o procedimento manual, tá certo? Mas existe também, né, o procedimento que pode ser feito através do equipamento, né, de uma máquina que você vai colocar ali o cilindro, vai programar ali o número de golpes e ela vai fazer a compactação, o que é bem mais vantajoso, né? Porque isso aqui, pessoal, é pesado e você precisa ter um pouco de força para fazer essa compactação. Certo? Se você pegar aí as outras energias que eu já vou falar, por exemplo, em vez de 26 golpes, se não me engano, são 52 golpes por camada. Aí você cansa, né? E nesse procedimento, se você cansar, então pode ser que isso, de certa forma, interfira aí no resultado. Tá certo? Ok? Então, quando chegar lá no golpe de número 50, talvez você não levante, né, até a altura de queda necessária, tá certo? Então, é importante aí que você faça o ensaio corretamente, né, para não falsear o resultado, tá certo? Uma vez, né, moldado o cilindro, o que é que você vai fazer, né? Você vai extrair ele, certo? Antes, né, disso, aí o que é que você vai fazer, né? Você vai pesar isso aqui, tá certo? Né? Para você obter o quê? A massa específica dele, né? Ok? E depois você vai pesar ele, né? Vai dividir pelo volume do cilindro e você vai ter a massa específica, tá certo? A massa específica, que chama a massa específica, é úmida, né? Aí o que é que você vai acontecer? Você vai pegar uma amostra desse solo, né? Certo? E você vai levar ele para a estufa. Então, para cada ponto desse, né? Você vai levar ele para a estufa para ele secar, né? Exatamente para você ver o quê? Calcular a umidade, né? Correspondente a cada quantidade de água que você vai adicionando aí para cada ponto desse, tá certo? E aí, com a umidade também, você vai determinar o quê? A massa específica aparente seca, né? Você vai dividir o quê? A umidade, ou você vai dividir a massa específica úmida por 1 mais a umidade, aí você vai ter a massa específica aparente seca, tá certo? E aí, né, para cada ponto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para cada ponto desse, você vai ter um valor de massa específica, seca, e um valor de umidade, tá certo? Aí você
fez isso aqui, primeiro ponto. Vamos supor que seja esse ponto aqui, ó. Aí, o que você vai fazer? Vai colocar o material novamente aqui, né? Vai destorrear ele, tá certo? E vai adicionar outra quantidade de água, né? Vou adicionar mais água agora, tá certo? Lembra que eu falei lá no início? Você vai fazer com teores de umidade crescente, né? Aí vai fazer o mesmo procedimento, vai homogeneizar, vai repetir o processo de compactação. E aí vai obter outro ponto aqui, ó, tá certo? Aí eu vou calcular aqui a massa específica dele e a umidade correspondente, né? Aí repito isso até ter pelo menos aqui 5 pontos, tá certo? Ok? Aí eu falei lá no início, né? Com amostras não trabalhadas. Então tem um procedimento que ele faz o seguinte, ó, em vez de você reaproveitar o material, aí o que é que você faz? Quando você vai colocar, repetir, por exemplo, o segundo, terceiro, até o quinto ponto, você, em vez de utilizar essa mesma amostra, você utiliza outra amostra, uma amostra nova, tá certo? Isso seria basicamente a diferença que você vai ter de procedimento para procedimento, tá certo? De amostras trabalhadas e amostras não trabalhadas, ok? Esse procedimento é interessante para algumas situações específicas. Por exemplo, note que quando você faz o primeiro ponto, você está golpeando o solo ali, né? Você está submetendo ele ali a vários golpes, como vocês puderam observar. O que acontece? Dependendo do material, se ele for suscetível, né, à quebra, vamos dizer assim, isso pode apresentar uma alteração na granulometria dele, né? Você vai quebrar ele. Então, tem uma granulometria maior, após o primeiro ponto, ele vai apresentar o quê? Uma granulometria menor, tá certo? Isso de repente pode influenciar, né, exatamente no resultado, tá certo? Então, isso aí também seria uma forma de você fazer, né, e estar estudando, né, vamos dizer assim, a variabilidade aí da umidade em função dessa alteração granulométrica, tá certo? Então, alguns laboratórios, né, dependendo da situação também, é feito dessa maneira, ok? Tá certo? Isso aqui seria basicamente a diferença, né, daquelas duas normas que eu falei anteriormente para vocês. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui agora. Bom, aí, como eu disse, né? Aqui, aí, ao final, você vai traçar as curvas, né? E vai pegar aqui o máximo da curva, tá certo? Vai determinar a umidade ótima e você vai determinar também aqui a massa específica aparente seca correspondente a essa umidade ótima, né? Então, no estado de compactação, o que é que nos interessa, tá certo? Se eu imagino que vocês estão coordenando um laboratório, ok? E eu vou realizar uma obra. Então, eu trago lá uma amostra de solo que eu vou realizar um determinado aterro, certo? E eu peço para vocês realizar o estado de compactação. Então, ao final, né? Claro, vocês vão fazer todo o procedimento, vão fazer todo o relatório, mostrar foto, mostrar o resultado, o gráfico, mas ao final, né? Quando eu for utilizar meus dados de campo, o que é que eu preciso saber? A umidade ótima, que eu vou ter como parâmetro, né, para realizar, com base na umidade ótima, determinar a quantidade de água correta, que eu vou precisar umedecer, né, ou dependendo da umidade que ele esteja lá no campo. Eu posso também, possa ser que eu tenha que, vamos dizer assim, baixar a umidade, né? De repente ele está com umidade natural ali que seja acima da umidade ótima, né? Então aí o que é que eu vou fazer? Vou revolver o material, né, com o trator de grade para que aquela umidade ela diminua e fique ali em torno da umidade ótima, tá certo? Então são essas informações que eu vou precisar do estado de compactação, né? A umidade ótima e a sua massa específica aparente seca máxima correspondente, né, a essa umidade ótima. Então esse seria, vamos dizer assim, o resultado objetivo que eu vou extrair no ensaio de compactação. Tá certo? Ok? Bom, como eu falei, né? A gente vai ter, certo, no ensaio próprio, 3 tipos de energia, né? O exemplo que eu falei, né? Que eu ilustrei inicialmente foi para energia normal, tá certo? Que corresponde à energia, né? Que você vai ter ao utilizar os equipamentos convencionais de compactação, tá certo? Mas aí eu posso ter também, ó, a energia intermediária,
ok? Que vai ser a energia, né, de compactação quando eu estiver executando as camadas intermediárias dos pavimentos, tá certo? Então, reforço de subleito e subbase, né, eu vou compactar eles com energia intermediária, né? E aí, no laboratório, vamos dizer assim, calcular a umidade ótima e a massa específica, né, em função dessa energia. Conforme a gente vai ver em seguida, né, a energia ela vai influenciar exatamente nesses parâmetros, tá certo? E eu ainda posso ter também a energia modificada, ó, que vai ser aqui as camadas mais importantes do pavimento, né? No caso, a camada de base, a gente vai executar ele com energia modificada, tá certo? Aí, de forma resumida, né, você vai ter aqui as condições que eu vou realizar, tá certo? Que eu vou considerar para cada tipo de energia durante a realização do ensaio. Como eu disse aqui, está de forma resumida, mas aí na norma ela vai trazer todas essas informações. Então, por exemplo, você pode fazer esse ensaio tanto no cilindro pequeno como no cilindro grande. Eu, particularmente, acho mais interessante, né, fazer no cilindro grande. Se eu não me engano, no cilindro pequeno são 3 quilos ou 2 quilos, tá certo? E no cilindro grande são... deixa eu ver se aqui tem... Não, aqui não tem falando na quantidade, não. Mas os cilindros grandes são, como eu falei, né, 6 ou 7, em torno de 6 a 7 quilos, tá certo? Aí aqui tem as informações, ó, o cilindro, né? Aí, ó, características inerentes a cada energia de compactação. Então, o soquete, se for na energia normal, você pode utilizar o soquete pequeno. Então, na energia intermediária, você tem que utilizar o quê? O soquete grande. E também na energia modificada, o soquete grande. Aí, ó, número de camadas. Tá certo? Vamos considerar aqui só o cilindro grande, para a gente analisar melhor. Então, o soquete aqui, ó, vai ser tipo tudo grande. Tá certo? Se utilizou o soquete grande, se utilizou o cilindro grande, você vai utilizar também o soquete grande. Tá certo? Número de camadas. Na energia normal, ó, eu até eu tinha me enganado, né? Na energia normal, apenas no cilindro pequeno, que é 3 camadas, tá certo? No caso aqui, ó, se for o cilindro grande, você vai fazer 5 camadas, tá vendo? Só que aí, ó, o número de golpes por camada vai ser 12, né? Ok? E aquelas condições que eu falei é para o cilindro pequeno, né? 3 camadas e aí, no caso, 26 golpes por camada. Beleza? E no caso aqui, a energia intermediária, ó, vai ser também 5 camadas, mais o número de golpes é 26, né? Então, a energia ela é intermediária, né? Utilizando a expressão daí. Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente, né? A minha massa específica dessa energia vai ser maior, né? Eu vou estar aplicando o quê? Uma energia maior. Vou expulsar mais ar, vamos dizer assim. Então, minha massa específica ela tenderá a ser maior, tá certo? E maior ainda será na energia modificada, ó, que em vez de 26 golpes será 55 golpes por camada, tá certo? Então, por isso que eles estão o exemplo lá, né? Nas camadas mais nobres do pavimento, né? Então, a camada mais nobre, a camada de base, ela está logo abaixo da camada de revestimento. Então, ela está submetida, né? Quanto mais em cima a camada, vamos dizer assim, mais maior são os esforços que ela está submetida, né? Então, é natural que ela apresente uma resistência maior, né? Então, por isso que você vai necessitar compactar ela, né, com energia maior. No caso aqui, a energia modificada. Tá certo? Então, em termos de resultado, ó, quais são aqui as diferenças, né? Então, como eu disse, né, é natural que quanto maior a energia, né, maior seja o que a massa específica que nós vamos obter, tá certo? Então, geralmente, quando você aumenta a energia, você aumenta a massa específica e você reduz um pouco o teor de umidade ótima, tá certo? Então, para ilustrar isso, ó, a gente tem aqui, ó, curvas de compactação para o mesmo material com energias de compactação diferentes. Então, olhando pela curva aí, a curva aqui, a gente vai ter duas energias, pessoal. A energia normal e a energia intermediária, tá certo? Aí eu vou perguntar para vocês. A curva vermelha é energia normal ou a intermediária? Pelo que eu falei para vocês, já dá para deduzir aí. Alguém?
Bom, como eu disse, né? A energia intermediária, conforme já foi ilustrado, ela vai apresentar, vamos dizer assim, um nível de energia maior, né? Então, o resultado da energia intermediária, ela vai apresentar o quê? Uma massa específica maior e uma umidade ligeiramente menor, né? Do que a energia normal. Isso para o mesmo solo, tá certo? Essas curvas aí, elas foram feitas para o mesmo solo, ok? Apenas a diferença que há aí vai ser apenas em termos da energia, ok? Então, a energia, a curva vermelha, ela representa, né, a compactação feita com energia intermediária, tá certo? E a curva preta, ela representa uma compactação feita aí com energia normal. Então, note, né, que a energia a curva vermelha, ela está o quê? Acima da curva preta, né? Então, a gente vai obter o quê? Valores de massa específicas maiores. Vamos calcular aqui só para a gente ter uma ideia. Então, quando eu calculo aqui, ó, né? Pega aqui o ponto máximo, tá certo? Eu vou ter na energia intermediária, ó, uma umidade ótima de 12,4% e uma massa específica aparente seca máxima de 1.690 kg por metro cúbico, tá certo? Então, esses valores eu extraí aqui do gráfico. Peguei aqui os valores máximos, extraí aqui do gráfico. Ó. Umidade 12,4%, umidade ótima, e a massa específica aparente seca máxima de quase 1.700 kg por metro cúbico, tá certo? A energia normal, né? A umidade ótima, 14,6, então a energia intermediária um pouco menor, né? Do que é comparada à energia normal, a umidade ótima, tá certo? E a massa específica aparente seca máxima é menor aqui, né? No caso, 1.630, né? Conforme a gente já tinha falado. Então, só lembrando, isso aí foi o mesmo, foi o mesmo solo, tá certo, pessoal? O que mudou aí foi apenas o que? A energia de compactação, tá certo? Então, dependendo da camada, dependendo do uso, né? Que eu vou determinar o tipo de energia que vai ser utilizado, tá certo? Só lembrando, né? A energia normal, ela vai representar, né? No ensaio próprio, vai representar o quê? O nível de compactação para os equipamentos convencionais, tá certo? A energia intermediária seria o caso para as camadas intermediárias do pavimento, né? Reforço do subleito, subbase, tá certo? Se estiver estudando pavimentação, vão vão voltar a estudar isso de forma mais detalhada, né? E a energia modificada, né, para as camadas mais nobres do pavimento, ok? Alguma pergunta até aqui? Bom, então nós falamos até aqui, certo, pessoal, da compactação em laboratório, tá certo? Então, para a gente realizar a compactação no campo, né, a gente, como eu disse, a gente precisa primeiro, em laboratório, né, definir os parâmetros, né, com que essa compactação será realizada em campo, tá certo? Então, vamos falar agora um pouco, né, uma vez entendido, né, como seria esse processo de determinação desses parâmetros, vamos entender um pouco agora como é feita a compactação no campo, tá certo? Então, ela é feita, né, principalmente, né, vamos dizer assim, os casos mais gerais da compactação no campo, ela é feita com equipamento, né, que é conhecido como rolo compactador, certo? E esse tipo de equipamento ele vai apresentar uma variabilidade muito grande, tá certo? E aí, para escolher o tipo adequado do equipamento, né, essa escolha ela vai ser dada em função do tipo de solo que você vai realizar a compactação, ok? Então, vamos falar aqui rapidamente, né, de alguns tipos de rolos. Então, a gente vai ter aqui, ó, um rolo compactador pé de carneiro, esse que está ilustrado na figura, tá certo? E esse rolo ele pode operar o quê? De forma estática ou vibratória, tá certo? Basicamente, todos os rolos, né, eles vão apresentar essas duas opções, ok? Então,
quando ele vibra, né, ele vai apresentar ali mais energia e ele vai apresentar um nível de compactação maior, né, do que ele compactando no modo estado, tá certo? Para mais informações, né, a respeito, né, de a velocidade, então o nível de compactação, a frequência de vibração, aí é só consultar o fabricante, né, que ele vai ter isso aí de forma catalogada, tá certo? Esse tipo de rolo, ele vai ser ideal para solos argilosos, ok? Exatamente, né, por essa característica que ele tem, né? Ele apresenta aqui as patazinhas, né, que vamos dizer assim, vão se assemelhar exatamente, né, às patas de um carneiro, né? Por isso que ele é chamado de rolo compactador pé de carneiro. E nesse caso aqui, pessoal, ele vai realizar a compactação de baixo para cima, tá certo? É o que essa figurinha aqui embaixo ilustra. Ó. Então, na primeira passada, ó, o que é que vai acontecer? Esses tarugos, né? Eles vão penetrar toda a camada, certo? E vai evitar, né, que se forme, né, como ele é um solo argiloso, vai evitar que se forme uma camada. Isso aí prejudica, né, a compactação. Dependendo da altura da camada, você não consiga compactar o solo completamente, né? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai, certo? As patazinhas, né, os taruzinhos vão penetrando na camada e aí, ó, na primeira passada ele completa, ele penetra totalmente. Na segunda passada que ele der, o que é que vai acontecer? Ele já não vai entrar totalmente, né? Porque a parte inferior já foi compactada, como eu disse. Ele vai compactando de baixo para cima. Na terceira camada, ele já vai entrar menos ainda do que na segunda. E por fim, na quarta passada, né, só para a gente citar um exemplo, ele praticamente ali não vai compactar mais nada, né? O rolo vai passar mais, ele não vai mais compactar porque ele já atingiu, vamos dizer assim, nível máximo de compactação, tá certo? Bom, vamos fazer aqui o outro intervalo, a gente já volta.